Bom, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. Meu nome é André Schmidt, sou editor-chefe, atual editor-chefe do Brazilian Journal, e gostaria de agradecer a presença de todos, né? E lembrá-los que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado em nossa página no YouTube, tanto na versão em português como na versão em inglês. Gostaria de convidar a todos, então, a compartilhar as informações publicadas pela revista nos seus diferentes canais, diferentes mídias sociais, seguir a nossa página no YouTube. Lá você vai encontrar todas as apresentações, discussões, webinários prévios. Então, compartilhem com seus colegas. É bem importante que toda essa discussão que nós temos feito nesses webinários chegue ao maior número de pessoas possível. E hoje teremos um webinar super especial, é o nosso último webinar de 2023. Lembro a todos que a revista organiza webinars de março a outubro de cada ano, sempre com apoio da SBA, da sua diretoria, representada aqui pela professora Maria Ângela, que está nos prestigiando nessa noite. Né? Muito obrigado, professora, pela presença. E esse webinar vai ser super especial, tanto no que diz respeito ao tema que será abordado, um tema extremamente controverso e polêmico, que trata do dano ambiental relacionado às práticas do nosso dia a dia na anestesia e na medicina como um todo, como em relação ao seu convidado, um convidado super especial que vai nos prestigiar nessa noite. O título da apresentação, né, da nossa discussão de hoje é Beyond the Operating Room, The Environmental Impact of Anesthesia. O nosso palestrante será o professor Edmundo Pereira de Souza Neto. O professor Edmundo possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará e especialização em anestesiologia pela Unesp Botucatu. Ele realizou seu mestrado em farmacologia cardiovascular e doutorado em fisiologia cardiovascular, pós-doutorado na Universidade Claude Bernard, Lyon 1. Atualmente é anestesista e intensivista no Centre Hospitalier de Montalban, na França, anestesista e intensivista do Service de Santé des Armes e Service de Sécurité Médicale, SDIS, também na França. Né? Por favor, doutor Edmundo, tenha a palavra. Agradeço mais uma vez a sua presença, é uma honra ter aqui conosco. Né? O doutor Edmundo, só complementando a sua apresentação, também é um importante contribuidor de nossa revista, né? Tanto sendo membro do nosso conselho editorial, revisor assíduo da revista, né? Sempre com as suas opiniões críticas importantes para os artigos que são publicados e submetidos à nossa revista, e também um autor relevante, já com diversas publicações na revista. Recentemente, a publicação, inclusive no editorial, abordando o tema que será discutido hoje. Por favor, doutor Edmundo. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos os participantes da SBA. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, mais do que um prazer, é uma honra poder partilhar esse assunto, como você falou, bem controverso. E espero que as questões sejam numerosas. Eu tenho aqui o meu endereço e-mail, que depois vocês podem me contactar se tiver alguma dúvida. Então, só acrescentando, o André já fez uma ótima apresentação. Só para dizer que, como ele falou, eu sou médico do Exército Francês, médico do Corpo de Bombeiros. Eu trabalho, eu tive só, isso aí não foi culpa sua, eu mudei há um mês de trabalho, eu estou atualmente na Clinique du Pont-de-Chaume, uma clínica que faz parte do Grupo Elsan, que é o segundo grupo na França, e como eu tenho mais uma visão espectral do tempo, né? O tempo não é linear para mim, eu participo do CPP, que é o Comitê de Proteção de Pessoas, que é um organismo que analisa todos os estudos clínicos antes de serem autorizados na França, e tem um programa de rádio para discutir os temas de saúde, né? Vários temas na saúde, mais endereçado à população da região onde eu moro. Não tenho nenhum conflito de interesse, e eu gostaria inicialmente de agradecer a todos os mestres, desde as longínquas datas da minha época de escola até agora, porque graças a ele eu estou aqui, em especial os meus mestres de Botucatu, que me iniciaram nessa bela especialidade que é a anestesia. E nessa época que falta muito referencial para a gente, eu queria citar essa frase da Madame Curie, 2 prêmios Nobel, né, de Física e Química, uma família com 5 prêmios Nobel, né, o marido, ela teve 2, a filha e o genro também, então fazem 5 prêmios, né, e na vida nada existe a temer, mas a entender. Então, a minha apresentação de hoje, eu vou querer que a gente discuta um assunto realmente relevante, complexo, mas que é de suma importância, porque se nada for feito,
a gente já está sentindo as alterações climáticas e essas alterações vão ser cada vez mais importantes. Então, para abordar o sujeito de hoje, eu dividi minha apresentação em 3 partes. Eu acho que é importante a gente discutir o que é o efeito estufa. Será que é um mito, uma realidade? Infelizmente, eu vou ter que apresentar alguns conceitos de física. Eu tentei fazer o mais simples possível, mas no final estou aberto às discussões. Depois nós vamos centralizar um pouco a questão da emissão de carbono no sistema de saúde e abordar uma coisa que é mais diretamente ligada à anestesista, né, no nosso habitat, que é o bloco operatório, e a questão da sustentabilidade ambiental. Na minha apresentação, vocês podem encontrar, eu me baseei em dados de várias instituições, que vocês também podem consultar. A primeira é o IPCC, que é um organismo internacional que coloca vários documentos bem interessantes sobre a questão do clima. Tem vários especialistas, físicos, engenheiros ambientais, médicos, e sempre eles saem estudos que são bem interessantes. O segundo organismo foi uma ONG que eu me baseei, que é a Healthcare Without Harm Us, que sai dados de vários países, entre eles o Brasil, onde a gente pode encontrar dados confiáveis, porque às vezes é um pouco complicado você achar dados de vários países, porque a centralização não é feita, às vezes eles utilizam dados que são baseados em colheitas que são antigas. O terceiro, desculpa, organismo é um organismo europeu que fala não só da parte climática, mas da parte da saúde, porque, é claro, essa mudança de clima, além de uma alteração econômica, ela tem uma alteração ao seu nível de saúde. Eu vou falar das recomendações que foram feitas da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação com relação à participação da anestesia no bloco operatório. Vou falar de um engenheiro que vocês podem encontrar, bem interessante o site dele, que é o Jean-Marc Jancovici. O Jean-Marc, ele tem várias apresentações sobre as mudanças climáticas. Infelizmente, a maior parte das apresentações estão em francês, mas tem alguns filmes em inglês. Vocês podem achar várias coisas, vários materiais bem interessantes. E para os que conseguem compreender francês, ele tem um curso que ele fez a Escola de Mines, são 8 horas, né? É uma maratona, mas é bem interessante porque a abordagem é feita de uma forma completa com relação à taxa carbono, emissão de carbono, o que a economia vai sofrer se a gente respeitar o Acordo de Paris. Então, é bem interessante. Esse site é um site sueco e ele é bem interessante porque ele aborda a questão principalmente a parte da farmacologia dos medicamentos, com relação à bioacumulação, a toxicidade e o risco para o meio ambiente. A gente vai tocar nesse assunto quando a gente falar da anestesia endovenosa. E o Shift Project é um organismo não estatal francês, que aqui a gente, de uns 2, 3 anos, a gente está tentando se mobilizar de uma forma muito importante com relação à diminuição de emissão de carbono, e esse organismo lançou vários projetos e várias ideias para os políticos franceses com relação à energia, transporte, construção e até também na área de saúde. E essa ONG ela é muito ajudada por benevoles, né, que a gente fala, por pessoas que dão do seu tempo de forma gratuita. Algumas vezes as palavras em português fogem para mim, desculpa. Que se apela o shifter, eles são espalhados um pouco no mundo todo, principalmente nas regiões francofones, mas se alguém do Brasil tiver interesse, você pode entrar, você faz uma adesão que é mínima, e a vantagem desse site é que você encontra vários dados interessantes para cálculo do bilan carbono. Por exemplo, se você quer calcular uma distância que você faz de carro com relação à alimentação, quanto isso é da taxa, e isso serve para alimentação, para o transporte, serve também para a construção. Então, se você quiser calcular a sua pegada carbono, ele tem dados interessantes. E no Brasil, eu confesso para vocês que tive um pouco de dificuldade para achar alguns dados, mas eu consultei principalmente os dados editados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Talvez por falha da minha parte, mas talvez tenha outros organismos que sejam mais precisos, mas infelizmente assim pude encontrar uma coisa mais precisa. Mas bom, então vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer um pouco de história.
Em 1827, um físico francês que se chama Fourier, que é bem conhecido pela transformée de Fourier, ele, no seu estudo que ele fez sobre o clima, ele mencionou que existia alguma substância próxima da superfície da Terra que fazia com que os raios solares não partissem no meio ambiente. Ou seja, essa substância, que na época ele não soube saber descrever a constituição dessa substância, era responsável pelo aumento de temperatura na superfície. Se esse composto, se essa substância não existisse, a superfície da Terra era mais fria. Em 1859, um outro físico, Tidal, conseguiu descrever o dióxido de carbono e o vapor d'água como componentes dessa substância, e, na realidade, ele falou que essas duas substâncias eram responsáveis não pela produção de energia, mas simplesmente pela captação de energia que era enviada pelo Sol, e essa captação fazia com que essa energia retornasse para a superfície e, é claro, contribuísse para o aquecimento. Logo depois, em 1896, Arrhenius, que era ele começou a fazer vários cálculos, na época sem computador, e ele estatuou na época que se a quantidade de gás carbônico fosse reduzida pela metade, as temperaturas médias na Europa iam cair de 4% a 5%. Essa queda de 4% e 5% equivale à mudança da era glacial à era atual, a era atual nossa. Só para sublinhar que na era glacial, a partir do momento que o homem saiu da era glacial, foi nesse momento que ele começou a se fixar, começou a ter uma agricultura, porque o clima ficou mais estável. Se a gente pensar no sentido inverso, um aumento, o dobro no aumento do gás carbônico vai fazer um aumento de 4 a 5 graus na temperatura terrestre. E isso pode ser catastrófico, porque a evolução que faz na temperatura não é de uma forma simétrica. Não é porque aumenta de 2 vezes que os problemas que nós temos atualmente com relação à seca ou enchentes vão ser 2 vezes mais importantes. Pelo contrário, pode ser até 10, 15 vezes mais importante. E essa mudança de temperatura, geralmente, ela é feita de uma forma mais importante nos extremos. O que eu quero dizer com isso? O aumento de temperatura vai ser mais importante no polo do que no Equador. Geralmente, a temperatura vai aumentar mais à noite do que de dia. E, geralmente, vai ocorrer uma diminuição dos dias de inverno, ou seja, nós teremos dias de inverno mais curtos, e isso, de forma indireta, vai aumentar os dias de verão, o dia mais quente. Mas para nós falarmos em efeito estufa, a gente tem que tocar rapidamente, eu prometo que vou ser bem simples, na questão das ondas eletromagnéticas. Nós sabemos que a radiação eletromagnética é dividida em sete ondas, né? Nós temos no lado mais extremo as ondas de rádio, depois temos as microondas, o infravermelho, que é o que vai nos interessar, a luz visível, depois nós temos o ultravioleta, os raios-x e o raio gama. Qualquer corpo que não está no zero absoluto, menos 273,15 ou 0 kelvins, né, ele vai emitir uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética ela é ligada a uma dissipação de energia. Então, cada vez que um corpo ele tem mais calor, ele vai dissipar energia em formas de onda. E, é claro, as ondas eletromagnéticas, né, entre elas, a gente vai se concentrar no infravermelho, que é o que vai determinar o efeito estufa. Sabemos que o infravermelho, nós temos o infravermelho próximo, o médio e o longínquo. O próximo, se eu falar do NIRS, vocês conhecem o sistema de monitorização que a gente usa, né? Ele usa o infravermelho próximo para medir a vascularização, mas para a casa do efeito CERC, da exposé que nós estamos fazendo hoje, nós vamos se concentrar mais no infravermelho longínquo. E como acontece? O Sol vai enviar as ondas eletromagnéticas, entre elas o infravermelho. Esse infravermelho vai bater na superfície, e essa superfície, uma parte vai ser absorvida e uma parte vai ser refletida e vai partir no meio ambiente. Nós depois vamos falar de uma janela e a gente vai explicar depois. Uma outra parte vai encontrar uma barreira nesses gases, que são os gases de efeito estufa, e essa energia vai ser aprisionada e ela vai retornar novamente para o solo, causando um aumento de temperatura. Esses gases que são efeito estufa, nós temos principalmente o dióxido de carbono, que vai ser a base, vai ser o gás de referência que nós vamos utilizar. O gás metano, que é 21 vezes, que tem um efeito de gás de efeito estufa 21 vezes mais importante que o gás carbônico.
né? Geralmente, a emissão do metano se faz principalmente na pecuária, na parte de aterros sanitários, lixões e tudo. Nós temos um gás que nós conhecemos bastante, que é o óxido nitroso, né? Que é 310 vezes mais potente no efeito serra que o gás carbônico, né? Não só utilizado na anestesia, mas ele também é produzido no tratamento de dejetos de animais, é utilizado nos fertilizantes, né? Nós temos o ozônio, que é importante na absorção dos ultravioletas, mas vai ter um efeito de serra também nos infravermelhos. E esses são os gases que foram inicialmente detectados e utilizados. E, recentemente, a partir do protocolo de Quioto, alguns gases foram introduzidos, né, como o hexafluoreto de enxofre, que é o gás de efeito de serra mais importante, porque ele é aproximadamente 23 vezes mais potente em efeito serra que o CO2, os hidrofluorocarbonetos e o perfluorocarbonetos, que são entre 140 e 11 vezes mais potentes que o gás carbônico. Quando a gente fala em gás de efeito de serra, a gente tem que determinar o que é, quais são as propriedades físico-químicas desses gases. São três principalmente. Primeiro, eles têm que ter uma vida útil longa, senão eles são eliminados rapidamente, não tem nenhum problema. Não é o caso desses gases. Eles vão ter, como eu falei para vocês, uma absorção infravermelha significativa durante a vida deles, e o espectro de absorção desse infravermelho vai ser principalmente feito nessa janela atmosférica. Eu vou descrever o que é a janela atmosférica depois. Então, como eu falei para vocês, já descrevi a potência desses gases, que é diferente, mas vocês podem ver aqui, segundo esse gráfico, que a meia-vida desses gases é diferente. Por que o CO2 é utilizado em referência? Porque ele é aproximadamente 55% dos gases de efeito de serra é o CO2. E ele que vai ter a vida útil mais longa. Mesmo que o metano, por exemplo, seja mais potente, ele vai ser eliminado, ele vai desaparecer mais rapidamente. Isso vai gerar o primeiro problema. Quando os países se sentam para discutir sobre emissão de carbono, um país como a Nova Zelândia, por exemplo, que tem uma pecuária muito grande, que produz metano de uma forma muito importante, ela vai querer utilizar um tempo de vida muito mais longo para a emissão de carbono, porque a sua emissão de gás de efeito de serra vai diminuir. Então, ela vai querer trabalhar muito pelo potencial de aquecimento, que a gente vai falar, que é o GWP, que é o Global Warming Potential, mas não de 20 anos, mas de 100 anos, 500 anos. Então, como a emissão desse país é mais importante em metano, se ela trabalhar por 100 anos, a emissão de efeito de gás de serra vai ser bem mais baixa, porque o metano vai ser eliminado. Já os países que emitem mais gás carbônico, eles preferem utilizar o GWP de 20 anos, porque a emissão do gás carbônico em matéria de gás de efeito de serra é menos importante. Então, a gente já vai ter um problema que eu vou avançar para vocês quando os países se sentam para discutir. Na minha discussão, a gente vai utilizar o gás carbônico, como eu falei inicialmente, como o gás referencial. Então, toda vez que eu falar de potencial de aquecimento global, ou em inglês, Global Warming Potential, GWP, para facilitar, o do gás carbônico é 1. Então, vai ser a referência. E é claro que, se a gente falar do metano, como eu falei para vocês, foi o que eu utilizei esse exemplo da Nova Zelândia, ele tem um potencial de aquecimento de 84 num período de 20 anos, mas se eu pegar um período de 200 anos, pela meia-vida dele que ele cai a 28. Né? Então, se nós olharmos a evolução do gás carbônico durante os anos, nós vamos ver que essa curva de acumulação ela vem aumentando cada vez mais. E é claro, se nós compararmos com a temperatura, existe um aumento concomitante. A partir daí, os países se reuniram para tentar limitar o aquecimento global a aproximadamente 1,5 a 2 graus. E isso se dá principalmente pela diminuição da emissão de efeitos de gás de estufa. Então, teve várias COPs, né? COPs é Conferência de Parti é país, chama cada país uma parti. Então, eu vou falar que não é que é a mais importante, mas foi na COP de Paris, que foi a COP 21, onde eles decidiram limitar as emissões de gás de efeito de serra até 2100, para que a temperatura não suba de mais de 2 graus, entre 1,5 a 2.
Sabendo nesse gráfico, que se nós continuarmos sem fazer nada a nível da emissão de gás de efeito serra, a temperatura provavelmente vai aumentar entre 4 e 5 graus, isso vai ser catastrófico. Infelizmente, na apresentação de hoje, eu não posso mostrar as mudanças climáticas que podem existir com relação à vegetação e tudo, mas eu estou aberto à discussão depois, a gente pode conversar sobre isso. Se a Europa continuar nas medidas que ela está fazendo atualmente, poderemos limitar o aumento de temperatura a 2,5 a 3, então, ainda acima do preconizado, e realmente muito tem que ser feito, e não é o que está sendo feito agora, muito tem que ser feito ainda, para que a gente possa limitar a 1,5, a 2, 1,5, né? Sabendo-se que nessa conferência foi previsto que exista um pico de aumento da produção de gás de efeito serra até 2025, é o tempo que os países vão colocar as medidas adaptativas, e depois vai ter uma diminuição de 43% até 2030, para que em 2100 a gente possa ficar nesse limite de 2 graus. Então, o que foi essa COP Paris? 196 países adotaram essa conferência, o Brasil fez parte também, então a Assembleia Nacional aprovou, ratificou esse processo em 2016, e especificamente no Brasil, eles se comprometeram de reduzir até 2025 a emissão de gás de efeito de serra de 35%. Essa diminuição vai se dar principalmente com a participação bem mais importante da bioenergia, né? Eles querem inicialmente participar com 18% de energia renovável até 2030, chegando até 45%, e aumentar o reflorestamento do Brasil em 12 milhões de hectares. Não sei qual é a política que eles estão usando, porque acho que talvez eles estão queimando para plantar depois, mas, bom, aparentemente não é isso que eles estão fazendo agora. E para falar de uma prata da casa, eu estou colocando esse artigo que foi feito, saiu recentemente, esse mês, foi feito por uma equipe brasileira, onde eles estudaram o cenário de mudanças climáticas na Caatinga, e nesse artigo eles falam que mesmo respeitando o Acordo de Paris, mesmo a gente limitando o aumento de temperatura a 2 graus Celsius, provavelmente vai existir uma alteração na espécie de mamíferos terrestres que habitam na região da Caatinga, de aproximadamente 90%, com uma perda de 90% de alteração do bioma, com aproximadamente 87% de espécies que vão perder o seu habitat, né? Então, mesmo que que a gente respeite os acordos de Paris, a alteração vai ser importante. E isso eu peguei, vocês vão no site da FASPEP hoje, né? Vocês devem estar acompanhando a seca que está acontecendo no norte do país, de uma forma importante. Se coloca isso com efeito do El Niño, com efeito de mudanças da circulação no Atlântico Norte, mas essas alterações estão sendo cada vez mais constantes. É claro que a climatologia vai existir, o que acontece é que o número de dias quentes, o número de dias que a temperatura vai passar da média de base, vai ser mais importante, gerando seca, gerando chuvas de forma torrencial, gerando alteração da agricultura e, é claro, alterações climáticas e alteração de mudança populacional. Visto isso, dando essa pequena introdução, nós vamos entrar na questão de emissão de carbono do sistema de saúde. É claro que essa emissão não é feita de uma forma equitativa. Geralmente, os países que são os países mais ricos, eles têm uma emissão de gás de efeito de serra que é mais importante. Nós temos aqui, por exemplo, a Austrália, Canadá, Suíça, Estados Unidos, dos países que a gente tem certeza da notificação. Existem alguns países que a notificação não é muito confiável. Eles têm aproximadamente 1 tonelada de emissão de gás de efeito de serra per capita, que é muito alta. O Brasil se localiza nos países que têm uma média mais baixa, e nesse gráfico nós temos a pegada energética por pessoa dos países expressa sobre o índice de qualidade de acesso à saúde. Esse índice, que vai de 0 a 100, quanto mais próximo de 100 o índice de acesso, o índice de saúde, os indicadores de qualidade de saúde são bons, quanto mais próximo de 0, eles são péssimos. Não tem nenhum país que é próximo de 100, mas nós vemos aqui o Brasil, que se localiza entre a faixa de 60 e 70, a França próximo de 90, mas vocês podem ver que existe nos países que têm o mesmo
índice de qualidade de saúde, eles têm uma pegada energética por pessoa que é bem diferente. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a França e o Japão, pelo mesmo índice de qualidade de acesso à saúde, o Japão gasta muito mais energia do que a França para fornecer um nível de saúde igual, de qualidade. Ou seja, muito pode ser feito na França, mas principalmente também no Japão, para que, mantendo o mesmo nível de qualidade, essa emissão de energia, é claro, quando eu falo de consumo de energia, eu falo também de efeito gás de serra, porque você não pode consumir energia sem produzir, sem eliminar o gás de efeito estufa. Por isso que a diminuição do gás de efeito estufa tem também uma ação a nível de economia. Eu não vou abordar muito esse tema, mas a gente pode discutir depois. Mas muito pode ser feito nesses países que estão aqui para diminuir a consumação de energia e diminuir o gás de efeito estufa. E na França? Na França, aproximadamente, a pegada carbono é estimada, em média, a 49 milhões de equivalentes de toneladas de gás carbônico. Essa quantidade, 50% é aproximadamente, desculpa pelo slide em francês, mas ficou difícil transformar, mas bom, é latim, vocês compreendem, não tem problema. 50% da produção ela é ligada principalmente com a compra de medicamentos e com os dispositivos medicais, 85% são emissões diretas. O que são as emissões indiretas? É o transporte dos medicamentos, transporte de paciente, produção de energia, produção de comida, coisas que não são feitas dentro do hospital, mas que contribuem à taxa carbono. Então, essa quantidade corresponde a aproximadamente 8% da pegada carbono nacional. De toda a pegada carbono da França, a saúde na França representa 8%, que é uma parte alta. E nesse slide é a distribuição no hospital dos locais onde existe uma produção de gás de efeito serra. E a gente pode ver que o que vai interessar a gente hoje, né, a compra de medicamentos, é muito interessante também a conversa com as indústrias farmacêuticas, o Propofol que você compra, o sevoflurano. A gente sabe que o sevoflurano tem dois tipos de produção, o tipo A e o tipo B. O tipo A, que é mais antigo, que tem uma produção de gás carbônico mais importante. Isso também pode levar vocês a contactar o fornecedor para a compra do produto. Então, aproximadamente 50%, 60% da produção de efeito de gás de serra se localiza nessa região, de compra de medicamento e compra de dispositivo médico. Mas existe também 11% com relação à alimentação, 9% com relação ao transporte dos passageiros. É claro que isso é muito variável. Na França, nós temos um transporte urbano que é bem forte, um transporte ferroviário que é bem forte, mas nos países que utilizam muito os carros, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, é claro que essa participação da parte de transporte é bem mais elevada. E isso não é muito diferente dos nossos amigos ingleses, que também calcularam, e a porcentagem de distribuição com relação a essas áreas é a mesma. E a medicina? Uma coisa, na minha apresentação eu vejo em cima a parte do... Vocês estão vendo o ecrã sem problema, tá? A visualização para vocês está boa, né? Ok. Mas depois a gente pode conversar sobre essa parte de carneirinho, mas é a parte de anestesia. A parte de anestesia, se nós fizermos um PubMed das publicações que foram feitas, se eu colocar a pegada carbono, simplesmente, em 2007, nós tínhamos somente 24 artigos publicados, e isso progressivamente vem aumentando até 749 em 2023. E se eu associo a pegada carbono com a parte de anestesia, a gente pode ver que em 2010 teve só um artigo, mas isso foi cada vez mais sendo explorado, sendo publicado, e em 2023 aproximadamente 19 artigos foram publicados, mas recentemente cada vez mais existe um interesse, e esse interesse é expresso com a posição de algumas sociedades savantes que a gente fala, né? Como, por exemplo, algumas sociedades de língua inglesa que lançaram recomendações sobre como você deve trabalhar para diminuir a emissão de gás de efeito serra no bloco operatório. A Sociedade Europeia de Anestesiologia emitiu recomendações, a Sociedade Alemã emitiu recomendações, o Colégio Real de Anestesia também, e a Sociedade Francesa. Então, uma coisa que eu estava comentando com o André antes de começar essa apresentação, eu lanço aqui o convite, porque eu acho que a participação da SBA a nível mundial é muito importante, e eu convido a SBA, no futuro a vir, de também
trabalhar em recomendações que devem ser colocadas, adaptadas à realidade do Brasil. Eu acho que vai ser muito importante e vai realçar ainda mais a participação da SBA a nível internacional. Fica o meu convite aqui para o André. Deixa a batata quente para ele. Bom, agora voltando aqui para o bloco operatório. Como eu falei para vocês, a influência climática do setor de saúde se localiza a 4,4%, é variável entre 1,5 a 5, aquele primeiro gráfico que eu mostrei, os países que têm um nível de saúde que ainda está começando, a emissão de carbono é bem menor, mas outros países como o Japão, a França, a Alemanha, existe uma emissão de carbono, porque o consumo energético é mais elevado. E se a gente colocar aqui na França, que é aproximadamente 4,4% das emissões globais, eu não falo de emissões locais são 8%, mas globais, a nível mundial, as emissões do setor de saúde são aproximadamente 4,4%, isso equivale a 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. Para situar um pouco essa quantidade, você pega 514 centrais elétricas de carbono e a produção anual dessas centrais elétricas equivale a esse 4,4%. Então, vocês podem ver que é uma emissão muito importante. E o bloco operatório, que é o nosso habitat, ele é responsável por 40% dessas emissões, e essas emissões são concentradas em 3 pontos principais. A produção de resíduos, a gente vai ver as embalagens e tudo, o consumo energético e, principalmente, a emissão de gases anestésicos. Eu falei para vocês que eu ia descrever um pouco a janela atmosférica. Por que é janela atmosférica? Primeiro, eu vou dizer para vocês que a atmosfera, como vocês conhecem, ela é dividida em cinco estratos, né? Tem a troposfera, que é mais perto de nós, que vai nos interessar, que é onde tem os fenômenos climáticos mais importantes. A estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A janela atmosférica é uma região, é uma faixa onde o espectro de absorção dos raios, das radiações, é o menor possível. Ou seja, existe uma passagem e uma saída bem mais importante. Tanto é que essa região, essa janela atmosférica, é muito utilizada pelas sondas para fazer estudo de temperatura, fazer estudo de solo, fazer estudo das radiações cósmicas. Quando, por exemplo, essa janela ela é perturbada, e é nessa região que alguns gases de efeito de serra vão atuar, a passagem dos raios é feita de forma bem menor. É o que acontece com os infravermelhos. Por exemplo, quando vocês veem que o céu está nublado, parte dessa radiação é absorvida pelo vapor d'água. Eu falei para vocês que o vapor d'água é um gás de efeito de serra, e a transmissão não é feita de forma tão fácil como ela é feita se não existissem as nuvens. Por que eu falei dessa janela? Porque nós vamos ver nesse gráfico, nós temos uma caracterização espectral da irradiação a nível da troposfera. Como vocês viram, a troposfera é a primeira camada que existe da atmosfera, dos gases de efeito de serra, que a gente conhece, água, gás carbônico, o metano e o ozônio. E nós temos aqui embaixo, que é o mais importante, os gases anestésicos. Em azul, o enflurano, eu não sei aí vocês no Brasil, mas aqui na França a gente não usa mais. O halotano, em vermelho, também a gente não usa mais. Eu vou querer que a gente se concentre mais nesse traçado cinza que exprime o isoflurano, o desflurano e o sevoflurano. O que acontece com esses gases anestésicos? Eles vão se localizar, eles vão se estagnar nessa região dessa janela atmosférica, e o que vai acontecer? Eles vão ter um efeito de gás estufa importante. Eles vão impedir que os infravermelhos saiam. Então, da mesma forma que o ozônio, que o metano, que o CO2 e que o vapor d'água, eles vão contribuir como gás de efeito de serra. E é isso que eu expresso aqui nesse quadro. Nós temos um pequeno resumo com relação aos gases anestésicos, né, o óxido nitroso, que eu falei. Vejam a meia-vida do óxido nitroso, é bem importante, ou seja, ele vai ficar, na atmosfera durante muito tempo. Se vocês me autorizarem, eu vou vou focalizar só no desflurano e sevoflurano, que são os mais importantes. Então, você pode ver que a meia-vida do desflurano é bem mais importante do que o sevoflurano. O sevoflurano é eliminado muito mais rapidamente na atmosfera. E, se nós olharmos como eles são eliminados mais rapidamente, o potencial de aquecimento global desses gases é diferente. O óxido nitroso, como ele vai ter uma meia-vida longa,
que seja 20 anos, 100 anos ou 50 anos, ele vai ter um efeito de gás de serra muito importante. Além do que, ele tem um efeito de depletor da camada de ozônio. Por sinal, a primeira coisa que a gente eliminou, porque nós não utilizamos mais o óxido nitroso na anestesia, quase todos os blocos operatórios a gente não usa mais, mas a primeira causa não foi nem a questão do gás de efeito de serra, foi o fato da ação do óxido nitroso na camada de ozônio. Já se nós olharmos o desflurano e o sevoflurano, eles não têm nenhuma ação na camada de ozônio, mas o desflurano vai ter um efeito de aquecimento global bem mais importante que o sevoflurano. Primeiro ponto negativo do desflurano, vocês vão ver. Nesse outro gráfico, nós podemos observar o potencial de aquecimento global, ou Global Warming Potential, o GWP que eu falei para vocês, né? Que é para você converter um gás, para comparar o potencial de aquecimento de efeito estufa, você compara esse gás com o CO2, que é o fator 1, então o GWP é uma comparação dos gases com o CO2. Então, você pode ver que o desflurano, como ele é o que fica mais tempo, ele vai ser o gás que vai ter um GWP, um potencial de aquecimento global mais importante. E se vocês observarem aqui, nesse gráfico, vocês vão ver que, com relação à equivalência à emissão do gás carbônico, ou seja, com o efeito de gás de serra, o desflurano vai ser o gás que vai ter o efeito de gás de serra mais importante com relação ao sevoflurano e com relação ao óxido nitroso. Isso vai ter uma ação a nível, um custo financeiro e também social. Nesse estudo, foi feito, quando a gente fala em custo financeiro e social, vocês sabem que as mudanças climáticas elas vão causar algumas alterações em matéria de saúde, com patologias pulmonares, respiratórias, dermatológicas. Então, foi nesse artigo estudado essa avaliação e o preço do custo. E se vocês podem ver aqui que o sevoflurano é o que apresenta o custo social mais baixo e o desflurano é que apresenta o custo social mais alto. Segundo ponto negativo para o desflurano. Para a gente poder comparar com nossa atividade diária, esse estudo que foi publicado no Journal of Anesthesia de 2019, ele comparou os vários gases anestésicos utilizando durante 7 horas, com fluxos de gás fresco diferentes. Então, a gente tem aqui o sevoflurano, 2%, o isoflurano, o desflurano e o óxido nitroso, com fluxo de gás fresco a 0,5 litros por minuto, a 1 litro, a 2 litros. Então, nós vemos que a utilização durante 7 horas do sevoflurano a um fluxo de gás fresco a 0,5 equivale a utilização de um carro, a produção de gás carbônico de um carro, rodando 783 quilômetros. Se você aumentar o fluxo de gás fresco, é claro que esse aumento dessa produção de gás de efeito de serra vai ser mais importante. Chama a atenção de vocês do desflurano, com um fluxo de 2 litros, a quantidade de produção de gás carbônico equivale a um carro que vai percorrer uma distância de 15.698. Essa distância, segundo o Google Maps, é a distância que você vai percorrer do ponto mais setentrional da Europa, que é o Cabo Norte, na Noruega, para chegar no ponto mais meridional, não da Europa, mas da África, que fica na África do Sul. Então, são 200 horas de carro, aproximadamente 15.698 quilômetros. Quer dizer que durante a sua jornada anestésica, se durou 7 horas, se o tempo de utilização do desflurano, 7 horas, com um fluxo de 12 litros, você vai produzir gás de efeito serra, equivalente ao carro que você pegou, que se você saiu da Noruega e chegou na África do Sul. Então, para você ver. Dito isso, do que a gente viu até agora, o desflurano é o gás que tem um efeito de serra mais importante, e é claro, quanto mais o fluxo de gás fresco que você utilizar for alto, mais a produção de gás serra é importante, que seja com desflurano, que seja do sevoflurano. Daí, já vai sair algumas medidas interessantes. Primeiro, nós aqui não utilizamos mais o desflurano, nós utilizamos só o sevoflurano. E segundo, nós tentamos utilizar o máximo possível um fluxo de gás fresco o mais baixo possível, né? Um sistema fechado, a aparelhagem que a gente está aqui permite que a gente chegue com 0,3, 0,4 ou mesmo 0,5 litros por minuto. Isso tudo
para limitar a produção de gás de efeito serra. Existem tecnologias que, infelizmente, nós não temos ainda na França, não foi aprovado, mas existe bastante no Canadá, por sinal, essa empresa é canadense, de recaptação do... Você sabe que os gases anestésicos, eles não são muito metabolizados, uma boa parte é eliminada na natureza, disso que existe a válvula CGA, né, que coloca para fora o gás. Mas existem sistemas que vão captar esse gás anestésico, que vão fazer a extração, a produção e vão rejeitar esse gás para ser utilizado novamente. Eu estou falando isso agora porque isso tem um custo inicial, mas esse custo é rentabilizado com o tempo, né? Porque aqui você tem o gráfico da concentração, quando você utiliza um gás fresco com esse sistema de recaptação, o preço cai bastante. E mais na frente eu vou falar para vocês sobre a comparação da anestesia endovenosa com a anestesia inalatória. Todas as comparações que são feitas com a anestesia inalatória, elas são feitas com a utilização de um sistema de reciclagem. No caso da França, como nós não utilizamos esse sistema de reciclagem, nós já perdemos esse benefício dessa comparação. Eu não sei se no Brasil vocês utilizam bastante isso. Quando eu falo reciclagem, não estou falando de uma válvula de captação e reinjecção do produto anestésico no circuito para ser utilizado pelo paciente novamente. Um pequeno adendo com relação à monitorização. Alguns estudos mostram que a utilização do BIS diminuiu o consumo de anestésico de 19%. Então, a gente viu gás anestésico, mais interessante utilizar o sevoflurano, de preferência com um sistema fechado. Se você utilizar uma monitorização que permite você optimizar a sua anestesia, melhor ainda. Então, no caso do BIS, para o consumo de gás anestésico, nesse estudo do Liu, ele mostrou que teve uma diminuição. Mas em outros estudos, eles não mostram que existia diminuição. Não é o intuito da minha apresentação, mas tem algumas meta-análises que foram feitas que realmente mostraram que o BIS permitiu diminuir o despertar intraoperatório, melhorou o tempo de recuperação, mas não existia diferença entre a utilização do BIS e a monitorização utilizada a concentração expiratória de gás anestésico. Então, os dois são equivalentes. Mas a utilização de um método para você monitorizar a profundidade da anestesia é interessante, porque isso foi provado que você vai diminuir o consumo de gás anestésico. Com relação à anestesia endovenosa, será que existe um benefício dessa anestesia? A questão é que o Propofol ele é excretado 1% só, mas essa excreção é muito tóxica a nível dos mecanismos aquáticos. A gente pode ver aqui que existe um sistema de análise que é o PBT. Esse sistema utiliza três fatores: a persistência, que é a capacidade do produto de resistir à degradação no meio aquático, a bioacumulação, que é o acúmulo desses produtos no tecido adiposo dos organismos aquáticos, e a toxicidade do potencial, que é o potencial desse produto de envenenar os organismos aquáticos. No caso do Propofol, ele é 6. Claro, 0 é o produto não afeta muito os meios aquáticos, e 9 é o pior. Então, o Propofol tem um nível tóxico ao nível aquático que é bem importante. Então, se o Propofol é próximo de 0 na questão de produzir gás de efeito de serra, infelizmente, ele tem uma ação a nível do aquático, do bioma aquático, que infelizmente é deletério. Com relação ao tipo de anestesia, existe uma vantagem de utilizar anestesia geral ou anestesia locorregional? Principalmente a locorregional, sim, mas principalmente a raquianestesia ou peridural. Isso é um estudo que foi publicado em 2021. Nesse estudo, ele fala que não existe uma grande diferença se você utilizar um sistema fechado, um sistema de recaptação. Como não é o caso nosso aqui, nós damos uma preferência para a raquianestesia, porque nos estudos feitos na França, a raquianestesia peridural, ela tem um efeito de gás, de produção de gás de efeito de serra, que é bem mais baixo que a anestesia geral. E vocês podem até ver que aqui nesse estudo, né, vocês têm a emissão de gás carbônico na anestesia geral, na Austrália, China, na Europa e nos Estados Unidos, a raquianestesia e a associação dos dois. Pode ver que a raquianestesia, a anestesia espinal, ela é bem mais baixa na Europa. Eu creio que, como ele pegou todos os países
não reflete muito a questão da França, porque em alguns países eles utilizam sempre o oxigênio, coisa que a gente não utiliza muito, e isso também vai influenciar a taxa de carbono. Tem a questão do transporte também, eu já falei anteriormente, um país que utiliza muito o transporte rodoviário vai ter uma produção, o país que utiliza muito energia a partir das usinas termoelétricas, é o caso da Alemanha, vai ter uma produção de carbono bem mais aumentada. Na França, a produção de energia elétrica é bem mais atômica, que o nível, a emissão de gás de efeito serra, carbono, é bem mais baixa. Bom, tudo isso vai influenciar. Esse slide, somente para mostrar para vocês que os nossos amigos cirurgiões estão também preocupados com isso, e vários artigos foram feitos com a relação da pegada carbono em vários procedimentos cirúrgicos. Com relação à triagem, isso é importante porque vários estudos mostraram que existe um erro bem alto de triagem, 57% de erros, e 70% dos resíduos do bloco operatório não são reciclados. Isso é importante porque 30% dos resíduos hospitalares são ligados ao bloco operatório, e um quarto desses 30% é ligado à anestesia, né? Então, é interessante a gente evitar os desperdícios, e esse desperdício existe, o que é mostrado nessa publicação, onde existe uma boa porcentagem de perda, de desperdício de produtos. Por exemplo, a atropina chega a quase a 21%, o rocurônio a 11%. Isso pode ser optimizado. Uma coisa que a gente fez aqui foi a utilização de seringas preparadas, porque o que acontecia, todas as salas nós preparávamos a atropina, a efedrina. O problema é que quando você não usava no final do dia, você jogava. O caso de ter seringas já preparadas, mesmo que sendo inicialmente um pouco mais caras, quando você não utiliza, essas seringas elas podem ser estocadas, e aí o tempo de utilização é bem maior. Isso diminuiu em aproximadamente 25% o número de produtos anestésicos que a gente jogava fora, né? A gaspiagem que a gente fala aqui. Aqui, simplesmente para comparar a utilização de produtos reutilizáveis e descartáveis, como a gente esperava, os produtos que são descartáveis, eles têm um impacto ambiental bem maior. Isso aqui é com relação às máscaras laríngeas. A mesma coisa com a bandeja de anestesia, com relação às descartáveis com as reutilizáveis. As descartáveis têm um impacto ambiental, uma produção de carbono bem mais elevada. Um estudo francês feito com os fibroscópios e broncoscópios, que a gente utiliza para as intubações difíceis. A única diferença nos broncoscópios, fibroscópios reutilizáveis, é que eles gastam um pouco mais de água, mas com relação a todos os outros indicadores, e principalmente a produção de gás carbônico, eles são existe uma alteração, digamos, a nível de clima, que é bem mais baixa do que os jetáveis, né? Esse diapositivo, estou chegando perto do fim, porque já estão com 44 minutos, para mostrar que existem outros trabalhos, outras áreas de interesse. Por exemplo, os nossos colegas patologistas estão falando com a taxa de carbono, a questão da solicitação de exames laboratoriais, e a questão da alimentação, que eu não falei, mas é uma coisa muito importante e também difícil de analisar, porque se vocês podem ver, aqui à esquerda é o impacto da emissão de gás carbônico dos produtos alimentares, levando em conta só o peso. Vocês podem ver que a carne, por 100 gramas de carne, ela existe um impacto carbono importante. No entanto, se em vez do peso nós pegarmos a produção calórica do produto, já não é a mesma coisa. Então, só para mostrar para vocês que quando vocês fazem, quando é feito o bilan carbono, vocês têm que tomar muito cuidado, olhar o que foi utilizado, porque conforme o parâmetro que você utilizou, você pode mudar completamente a exposição desse bilan carbono. A carne, por exemplo, se você utiliza a caloria, ela perde bem mais em emissão carbônica que se você utiliza o peso real dela. Aqui, só para mostrar a questão da influência do transporte, se você, por exemplo, for fazer 80 quilômetros a pé por distância, 0 em matéria de carbono, mas pode chegar, bom, você não vai fazer isso no avião, mas 18 quilos de carbono, mas com carro, por exemplo, vai ser 17 quilos equivalente carbono, próximo do avião. Isso simplesmente para mostrar para vocês, fazendo um pouco de propaganda. Esse é um programa que eu utilizo, eu ando muito em bicicleta aqui, então só para mostrar para vocês, no caso, por exemplo, no mês de agosto, eu percorri para ir para o trabalho, para fazer compra, aproximadamente 1.380 quilômetros. Não peço para vocês fazerem isso, mas isso equivale a aproximadamente 300
quilos de emissão de carbono. Se eu pegar o ano de 2022, eu fiz 10.572, então eu economizei 2,3 toneladas, e em 2 anos e meio, ou seja, até a metade de 2023, eu estava com 24.936 quilômetros, equivale a 5,4 toneladas. Então, só para mostrar para vocês que uma só pessoa pode contribuir e pode influenciar bastante a questão do bilan carbono do hospital, porque se você pega todos os profissionais que vão de carro ou de bicicleta, isso vai influenciar. Para resumir, a gente pode falar simplesmente nos 6 R's. O que a gente tem que pensar? Reduzir o máximo possível, reciclar, repensar. Convido a Sociedade de Anestesia da SBA com a realidade brasileira, a colocar, a discutir a nível mundial o que a gente pode fazer para melhorar. As responsabilidades coletivas, tentar o máximo possível utilizar transporte urbano, economizar energia elétrica e tudo. A redução da poluição atmosférica pelos produtos anestésicos, falei. Desflurano, eu acho que ele tem que ser eliminado. O óxido nitroso, se não for feito, tem que ser feito. Dá preferência ao sevoflurano, com fluxo baixo. Você pode utilizar o Propofol, mas tomar cuidado como você vai colocar esse Propofol. Aqui a gente coloca o Propofol no sistema a gente coloca com o lixo hospitalar. E a última questão, que é a questão de você reciclar o lixo operatório. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa, em vez de 40, fiz 47, mas eu estou aqui aberto às discussões. E, mais uma vez, o meu e-mail aqui, se vocês quiserem colocar alguma questão. Espero que tenha sido claro e espero que as questões sejam numerosas. Obrigado mais uma vez à SBA, ao André, à Mel, pela paciência. E, mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Perfeito, doutor Edmundo. Aula maravilhosa. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que é um tema extremamente controverso e amplo, e que o senhor conseguiu resumir num tempo mais do que resumido, né? Um tempo super adequado, resumir um assunto realmente tão amplo como esse, tão denso, com tanto conteúdo que vai desde física até o que nós praticamos no nosso dia a dia da parte médica, né? E é um tema que nós temos que, ao meu ver, abordar de frente. Eu acho que esse editorial que o senhor publicou na revista e esse webinar que nós estamos fazendo é o primeiro passo. E essa sua sugestão de que a SBA faça um consenso, né, que aborde a questão também de maneira institucional, é algo que certamente nós vamos dar andamento no próximo ano. Acho que é o papel da sociedade entrar nesse assunto de frente e promover, né, mudanças, né, e recomendações para todos nós, né? Enquanto os colegas, né, convido os colegas a compartilhar suas perguntas no nosso Q&A, né? Pode ser pelo chat também, algum questionamento, e eu leio ao doutor Edmundo. Enquanto os colegas colocam suas questões, eu já aproveito para fazer o primeiro questionamento, doutor Edmundo, a respeito do uso do desflurano, né? Nós, aqui no Brasil, até pelo custo elevado da medicação, poucos lugares avançaram no uso do desflurano desde que ele foi lançado, né? Particularmente no hospital que eu trabalho, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, o fármaco foi testado alguns anos atrás, o próprio hospital vetou a compra, a aquisição do anestésico inalatório em virtude do custo na época. E nós não tínhamos esse conhecimento, né, da toxicidade, do dano ambiental desses inalatórios, né, algo que para nós apareceu de maneira mais recente. Por que esse atraso, né, que nós tivemos de informação a respeito dos inalatórios, algo que a gente trabalha há bastante tempo, né, com esses fármacos? Porque há poucos anos nós tivemos essa informação e esse conhecimento, e dentro dessa questão, o uso do desflurano, há uma previsão, né, de banir o uso do desflurano na Europa a partir de 2026. O senhor acha que esse processo de banimento do desflurano deve ser feito em todos os países? O que o senhor acha a respeito disso? Na realidade, quando a gente olha todas as publicações, né, a gente vê. Eu não vou nem falar da questão, como você falou, do preço, a questão como é que fala, da cuve, onde você coloca o desflurano, né, que também não é a mesma e tudo. Eu vou falar só da questão do impacto ambiental. A questão que, para responder primeiro essa pergunta, essa questão de preocupação com o impacto ambiental é uma coisa bem recente. A gente viu pela questão das publicações, né? E
E a descoberta que esses gases de anestésicos têm um efeito de estufa, que contribui para o efeito estufa, veio de uns 10 anos para cá. Até porque, como eu falei inicialmente, o óxido nitroso, ele foi banido inicialmente aqui na França, principalmente pela ação a nível dos ultravioletas, na nível da camada de ozônio, e Uhum. impedir a passagem ultravioleta. Só agora, de uns 2 anos para cá, é que ele foi completamente banido, porque, além disso, tinha esse efeito estufa. E o desflurano, ele era um pouco mais utilizado aqui, não muito, porque eu, particularmente, vou dar minha experiência pessoal, eu vejo que o ganho clínico em matéria de acordar do paciente e tudo não é tão superior. E a questão é que eu não posso fazer indução com o desflurano. Eu faço muita anestesia pediátrica, então uso muito sevoflurano, coisa que eu não posso fazer com desflurano. Então, já de muito tempo, já na minha própria aplicação clínica, mesmo que eu podia escolher um ou outro, eu utilizava muito o sevoflurano. E agora, com esses trabalhos que estão saindo, que estão mostrando que o tempo de vida útil do desflurano é bem maior do que o sevoflurano, ele tem um efeito de estufa bem mais importante, eu não posso afirmar que 100% dos blocos operatórios na França não estão utilizando, mas uma boa parte deles já deixaram de utilizar. E isso antes que existisse uma lei que proibisse. Só com essa discussão, por isso que é importante a participação da sociedade, né, com esse documento que foi saído da sociedade francesa, que era uma coisa que a gente já discutia, mas a sociedade francesa se posicionou de uma forma mais firme, foi publicado em 2022, então praticamente quase todos os blocos operatórios deixaram de utilizar. E é claro que a questão da utilização de um fluxo de gás fresco baixa. De certa forma, a gente faz sempre isso, porque você vai economizar o custo de oxigênio, a gente sabe que o oxigênio custa muito caro, você economiza o gás anestésico, então, de certa forma, era uma coisa que a gente fazia bem mais. Mas a gente ficou bem mais atentivo. Quando você sabe que, além da questão econômica, existe uma questão ambiental também que influencia, você pode participar de forma mais ativa. Então, realmente, segundo as recomendações, estou falando de recomendações científicas, o desflurano tem que ser banido, não ser mais utilizado, dá preferência ao sevoflurano. Com relação à anestesia inalatória e endovenosa, eu mostrei para vocês, a emissão de carbono é a mesma. Caso você utilize um fluxo de sevoflurano a 0,5 e caso você utilize um sistema de recaptação, se não for isso, o impacto ambiental em matéria de emissão de gás de efeito serra do sevoflurano é mais importante. No entanto, o Propofol vai ter essa ação a nível de bioaquático. Essa ação pode ser eliminada se você não descartar o Propofol na natureza. Repito, o que a gente faz aqui, a gente coloca junto com o lixo que é queimado, né, para gerar energia, mas que também tem um bilancarbono. Essa é outra coisa também, porque cada coisa que você faça, a gente elimina a 3.000 graus, né, o lixo específico, que é contaminado com sangue, seringa, essas coisas, e o Propofol é colocado junto. Uma parte dessa energia é recuperada, utilizada, mas infelizmente, existe uma produção de gás de efeito serra com a queima desses produtos, onde existe o interesse de fazer uma reciclagem o máximo possível. Tem uma cidade aqui na França que é Estrasburgo, porque os vidros dos medicamentos, infelizmente, eles não podem seguir o caminho normal que os vidros que você tem em casa. Você compra um vidro em casa, você coloca, tem sistemas coletores, na França toda, acho que no Brasil também talvez seja igual, e você coleta o vidro para ser reciclado. Os vidros dos medicamentos não seguem o mesmo circuito, eles têm que ter um circuito especial. Mas, por exemplo, cidades como a Estrasburgo, eles fizeram um acordo, o Centro Hospitaleiro de Estrasburgo fez um acordo com a cidade, com a vila, com a prefeitura, para que a prefeitura recolhesse esses vidros, e alguns tipos de vidro são tratados, e isso diminuiu o custo do hospital. Então, é um trabalho que você pode fazer também em acordo com os organismos públicos, né? Estudar o que se pode ser feito com esse filtro, contactar os fornecedores para saber onde esses produtos foram feitos. Por exemplo, a França deixou de produzir o paracetamol. O paracetamol, para a gente, é como se fosse a dipirona para vocês. A gente usa bastante. Tem forma injetável, forma oral. E com a deslocalização das empresas, o paracetamol saiu, custava bem mais barato produzir em outros países, não vou citar nome, mas, bom, produzir bem mais barato. Mas a produção do paracetamol vai ser retomada aqui na França. Por quê?
Porque se você colocar, o preço é mais barato, mas se você colocar o transporte e a produção nesses países que eles não respeitam as condições ambientais como são respeitadas na França, a produção de gás carbônico de efeito de serra é bem maior. Então, contactar as indústrias farmacêuticas, o seu produto vem da onde? Ah, vem de um país na Ásia. Ok, tem um transporte, então a pegada carbônica é bem maior de um produto que é produzido no Brasil. Isso é uma coisa. Um produto que você pode utilizar, o mesmo produto, você compra em São Paulo, você compra em Manaus ou em Fortaleza, se vem por trem, ok, a diferença não é muito grande, mas se tem por transporte ferroviário, a gente sabe que no Brasil o transporte, desculpa, rodoviário é bem mais importante, a pegada carbono não é mais mesmo. Então, é um grande trabalho, é importante, mas é um trabalho que pode ser feito a nível de hospitalar para você tentar reduzir o máximo possível da emissão de gases de efeito serra, não só a nível de bloco operatório. Hoje a gente pode fazer de uma forma simples, a partir de amanhã você diminui o seu fluxo de gás fresco, você usa o sevoflurano, você tenta rentabilizar, desperdiçar o mínimo possível dos produtos anestésicos que você utiliza, mas de uma forma bem mais ampla a nível do hospital, com relação à compra de material, com relação à utilização de energia elétrica, com a direção do isolamento dos prédios, com relação à utilização de sistemas inteligentes de detecção de pessoas, ou seja, a luz fica funcionando quando existe um movimento no local, quando existe mais movimento, a luz apaga, a utilização de LEDs, das coisas que podem ser feitas para diminuir a utilização de transportes comuns, né, a optimização disso. A gente não falou, mas a gente pode conversar sobre a teleconsultação, que é interessante, mas também tem a questão da utilização de computadores. Você sabe que a informática é responsável por 4% da emissão de gás de efeito de serra. Você sabe que os computadores têm aproximadamente entre 20 e 30 metais nobres, né? Isso também eu não falei, mas os metais, por exemplo, você tem na crosta terrestre. Estou prolongando muito mais a minha pergunta. Não, Posso não continuar a pode. falar? Não. Com relação, Pode, a gente pode. não falou de metais, mas tudo isso tem que importar. Por exemplo, na crosta terrestre, nós temos aproximadamente 4 metais que não são metais raros. Você tem o alumínio, que é aproximadamente 8,2%, você tem o ferro, que é 5,6% da crosta terrestre, o titânio, que já passa a 0,56%, e o magnésio, que passa a 2,33%. Todos os outros, por exemplo, o tungstênio, que a gente usa, é 0,2%, 3%. O ouro, por exemplo, é 1,15 gramas por tonelada de produção. A prata, 100 gramas por tonelada de produção. O cobre, 0,001. Tudo isso são materiais que você pode utilizar, que você pode reciclar, mas quando a gente fala de reciclagem de computador, se eu não me engano, no computador você consegue só reciclar o ouro, o cobre e, se eu não me engano, eu não tenho certeza, que é o tungstênio, não tenho certeza, mas o ouro e o cobre é certeza. Mas o ouro, que eu falei para vocês, é 1,15 por tonelada. O cobre é 0,001%. Então, mesmo essa reciclagem é baixa. Os outros metais são tão em poucas quantidades que você não recicla. Então, quando eu falo de teleconsultação, realmente o paciente está em casa, você não conta o transporte, você não conta a perda de trabalho, mas tem também a questão de onde isso vai influenciar a questão do parque de informática. Será que eu vou ter que renovar meus computadores? Vou ter que colocar câmera, qualidade de imagem, tudo. A questão é que a teleconsultação foi bastante desenvolvida, talvez aí no Brasil, mas foi muito aqui com relação ao Covid. O Covid avançou muito. Atualmente, a gente tenta utilizar a teleconsultação para os pacientes que moram distantes, não para todos, mas existe um debate até que ponto a emissão de gás de efeito serra é compensada ou não, porque são vários fatores que influenciam. Se o paciente vem de trem, se ele mora perto do hospital, a maior parte da população, a gente tem que ver até que onde vale a pena ou não. Perfeito, doutor Edmundo, excelente. Na verdade, essa questão, justamente que o senhor abordou dos diferentes tópicos, mostra que a gente tem que agir por diferentes frentes, né? Essa é a questão, não Você é falou desse quando a metal, gente... acabei em metal, desculpa. Não, não, mas eu acho que justamente vem a calhar essa sua resposta, porque né, quando os colegas abordam a questão do dano ambiental, muito se fala da anestesia inalatória, né, e se esquece de todo o resto, né, do que nós geramos, né, de poluição na nossa prática. A questão é que o ser humano, por si só, vai produzir, né, lixo, vai causar dano ambiental. O que nós estamos discutindo aqui, que todos entendam bem, é como minimizar o dano que nós naturalmente vamos causar ao ambiente e tentar conviver com o ambiente da melhor forma possível, tentando reciclar e assim por diante. E uma das coisas que nós observamos
principalmente, acho que os colegas que já foram aos hospitais americanos, principalmente, as salas cirúrgicas americanas, veem um exemplo do que não fazer do ponto de vista de reciclagem e produção de lixo. Né? Praticamente, muitos hospitais, com todo respeito aos hospitais americanos, realmente a medicina que se pratica lá é de altíssimo nível, mas avançou-se pouco na questão do manuseio do lixo e dos cuidados com o dano ambiental. Praticamente não há reciclagem nas salas cirúrgicas, nós não observamos uma reciclagem nem de produtos que potencialmente aqui no Brasil nós reciclamos, como embalagens, por exemplo, como o doutor Edmundo citou. Então, o cuidado que nós temos que ter em todos os componentes do que nós trabalhamos, desde os frascos que nós utilizamos das medicações endovenosas, ou minimizando as diluições dos fármacos de resgate, evitando o desperdício, né, ao final do procedimento, são todas as tarefas que nós devemos implementar. Eu acho que essa implementação ela tem que vir em nível institucional, nos hospitais, e também em nível nacional, como o doutor Edmundo sugeriu, do ponto de vista associativo, né, a sociedade tomar a frente a esse respeito e promover publicações de orientação, né, de mudanças no nosso dia a dia. Entrando nessa questão que o senhor abordou a respeito de anestesia inalatória versus venosa. Pelo que eu entendi do que o senhor falou, né, alguns colegas, e há essa discussão nos eventos, né, do abandono ou não da anestesia inalatória e a transição para a anestesia venosa, pensando especificamente nessa questão ambiental. Então, o senhor acha que não é o momento de fazer a transição para da inalatória para a venosa, que tem espaço para as duas, desde que usadas com o devido cuidado, por exemplo, com a redução, né, do fluxo de gases frescos? A sua recomendação, então, seria essa? Na realidade, se você observar aqui, né, vocês estão vendo ainda a minha tela ainda? É o que está expresso aqui, nessa última frase, né? Se você for comparar a anestesia endovenosa, ela tem toda a sua ação, né? O que eu coloquei aqui, ela, na parte de emissão de gás de efeito serra, ela é mínima, mas existe um efeito a nível tóxico dos mecanismos do bioma hepático. Do bioma aquático, desculpa, do bioma aquático, desculpa. E para responder a sua pergunta, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, nessa frase, onde você pode comparar a emissão da pegada carbono entre o sevoflurano e o propofol, ela pode ser equivalente, mas respeitando essas condições. Por exemplo, o sevoflurano utilizado numa mistura de oxigênio A com o débito de 0,5, utilizando uma tecnologia de recaptura e reciclagem de 70% dos vapores halogenados, no caso do sevoflurano, por exemplo, nessa frase aqui já matou para mim, porque aqui na França eu não tenho um sistema de recaptura nem reciclagem. Então, nesse caso, você vai ter uma emissão de gás de efeito serra equivalente entre a anestesia inalatória com sevoflurano, com esse fluxo de gás fresco, e a utilização de propofol. Porque o sevoflurano vai emitir, utilizando essas condições, aproximadamente 0,99 de equivalente gás carbônico por MAC por hora, e o propofol vai ser 1,01. Né? Caso você não possa respeitar, já existe uma vantagem do propofol com relação à questão do efeito de gás de serra em relação ao sevoflurano. Mas a questão vai existir como você vai tratar esse resíduo do propofol, se existe resíduo. Se você tem um tratamento, você coloca para tratar, você queima esse produto, você não coloca esse 1% que é excretado, porque o problema é o seguinte, o paciente o que você usa no hospital, você pode até tratar. Mas um paciente que está em anestesia ambulatorial, por exemplo, ele vai embora o dia mesmo. É claro, a gente fala de meia-vida, aproximadamente 5 meia-vidas, você tem 95% da droga que é eliminada. Provavelmente a eliminação é mínima, mas se multiplica isso pela população ambiental ou pelo número de pessoas que tem uma anestesia por propofol, essa é importante. Essa pessoa volta para casa no mesmo dia e no final do dia ela vai no banheiro da casa dela e ela vai excretar, mesmo que seja uma quantidade pequena, de propofol. Mas essa quantidade pequena, multiplicada pelo número de pessoas no mundo todo que fazem anestesia com propofol, pode levar a um número importante. Eu estou fazendo conjecturas, porque ao meu conhecimento não tem nenhum artigo que estudou a eliminação de pacientes que fazem ambulatório, mas estou trabalhando com suposições. Não, só acrescentando nessa questão que o senhor falou, até eu me lembro de um trabalho publicado alguns anos atrás,
já faz mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano, é um trabalho americano, de Nova York, em que eles avaliaram justamente a eliminação de Propofol, né? E o que eles viram é que realmente a maioria é metabolizada, é muito pouco o que o paciente acaba eliminando, mas o que eles observaram em vários hospitais americanos é que a quantidade detectada de Propofol nos esgotos dos hospitais era muito maior, era significativamente maior e que não era proveniente dos pacientes. Então, qual foi a conclusão do estudo na época, faz alguns anos? Talvez ainda permaneça, e certamente aqui no Brasil, em outros países ainda permanece assim, o descarte do Propofol está sendo inadequado. Então, certamente, esse descarte não segue as recomendações de cuidado e está caindo, né, no esgoto e, consequentemente, entrando em contato com a água, com o sistema aquático, e aí é grande consequência e os cuidados que nós temos que ter em nível institucional, que é o que a gente estava discutindo antes, né? Então, tem que ter o cuidado da recaptação no inalatório, mas mesmo que se faça a transição para anestesia venosa, vai ter que ter um programa institucional de descarte adequado. Particularmente nos hospitais que eu trabalho, no Hospital de Clínicas tem um cuidado significativo com isso, mas outros hospitais, inclusive hospitais privados, você não tem um local apropriado aqui no Brasil para descarte do Propofol, por exemplo. E isso é um problema e que deve ser considerado dentro dessa questão ambiental. Então, por isso, essa discussão também é relevante, mesmo que se faça a transição para anestesia venosa, né, e não cortando um pouco essa questão do dano atmosférico dos inalatórios, também vai haver consequências e tem que ter programas direcionados a isso. Assim como nós falamos do descarte de lixo, né, dentro da sala cirúrgica. Exatamente. Aqui, como eu falei para vocês, o descarte é feito pela incineração, que a gente faz do Propofol, né? Que tem um custo, mas, bom, é feito desse jeito. Mas, como você falou, eu não posso garantir que 100% dos hospitais fazem a incineração, pode ser, de vez em quando, alguém que coloca no sistema de esgoto comum. Eu acho que não, porque as pessoas são bem atentivas a isso. E existe essa parte do paciente, né? Como você falou bem, a questão da possibilidade de o Propofol entrar no sistema de tratamento de esgoto da cidade, e isso vai causar uma poluição ambiental a nível dos organismos aquáticos, né? E só para Perfeito. voltar a essa questão da questão climática, é interessante, só para lançar também a discussão, a gente fala da questão do transporte, a gente fala muito da utilização de carros elétricos, mas uma coisa que se esquece muito nessa discussão é que, primeiro, o que custa mais caro nesses carros elétricos é a bateria, né? Primeira coisa, e essa bateria é elétrica. A eletricidade tem que dividir de algum canto. Vamos primeiro falar pela bateria. A maior parte uma bateria elétrica, ela tem aproximadamente 20 materiais, né? E a maior parte delas, elas utilizam principalmente o níquel, o cobalto e o magnésio. Eu falei para vocês, né, que se a gente for ver a porcentagem de participação do minério, o cobalto, acho que é 0,01%, na crosta terrestre, o cobalto 0,001% e o magnésio é 0,10%. Então, você vai ter que procurar esse produto na crosta terrestre. Aí entra a questão das minas, né? A exploração de minas. Dá um exemplo que aconteceu em Serra Pelada com ouro, é o que acontece em vários países. Isso existe uma degradação ambiental muito grande. A Tesla, recentemente, estava querendo falar da questão da bateria elétrica, mas substituir, utilizar, se eu não me engano, o lítio, o fosfato e o ferro, que tem uma predominância maior, mas mesmo assim, são minérios que a gente não encontra fácil e que você vai ter que ter uma produção, uma extração da crosta terrestre que é importante. Esse é o primeiro ponto. A questão da eletricidade. Como a gente vai conseguir a eletricidade? Aqui na França, a gente tem uma produção de energia nuclear que é importante, mas a Alemanha, por exemplo, eu citei o caso da Alemanha, porque ela tem a utilização de termoelétricas com carvão, que é bem importante. A China também. A gente sabe que essa produção a partir do carvão elimina uma quantidade muito grande de gás de efeito de serra. Então, tudo isso tem que se pensar, porque se a gente transformar todo o parque rodoviário em elétrico, tudo bem, ok. O carro em si vai produzir menos. Mas a produção do carro, primeira coisa. E onde a gente vai conseguir essa energia? Eu estou dando esse exemplo do carro para dizer que a anestesia não é muito diferente. E você citou o caso da anestesia inalatória, endovenosa. É uma discussão realmente ampla, onde existe o interesse de pegar pessoas de horizontes diferentes. Eu citei o caso de shifter, né, que são voluntários,
Tem físico, tem médico, tem enfermeira, tem fisioterapeuta. Por quê? Porque a abordagem tem que ser muito sistêmica. Quando você faz o que a gente está começando a fazer agora, quando a gente vai comprar um produto, a gente contacta a indústria farmacêutica e a gente pede para ele fornecer o bilan carbono. Se eu tenho um paracetamol, mesmo que seja um pouco mais caro, que tem um bilan carbono mais alto do que o outro, a gente vai ter uma tendência a privilegiar esse. Tentar conseguir produtos que são feitos mais próximos. É claro que há uma boa parte, por exemplo, no caso da França, os produtos que são produzidos aqui na França, eles são um preço maior do que os que são produzidos em alguns países asiáticos. Mas, infelizmente, talvez é o preço que se tem que pagar por uma preservação maior do nosso meio ambiente, né? Perfeito, doutor Edmundo. Eu vi que não temos mais perguntas, apenas um comentário da professora Eliana, né? Parabéns, encantada com o paralelo entre os quilômetros pedalados e a quantidade de equivalentes de carbono economizados. Acho que teremos mais uma pessoa, uma colega que vai seguir os mesmos programas, o aplicativo, Eu e vou passar o fazer a aplicativo para ela, como transição. ela pode monitorizar. Passa para nós divulgarmos aqui, né? Certamente é algo que certamente é um exemplo que nós devemos seguir, e é bem a mensagem que nós queríamos dar aos colegas hoje, iniciar essa discussão e promover mudanças, né? Eu acho que como último webinar da revista do ano, nada podia ser melhor. Muito obrigado, né? Já estamos adiantados na hora, mas certamente foi muito proveitosa. O seu conhecimento sobre o assunto é extremamente profundo, foi uma discussão, uma aula brilhante. Agradeço, né, a Agradeço sua a você pelo participação, doutor convite. Edmundo. Parabéns pela Não, sua agradeço vocês contribuição. o convite e mais uma vez estou à disposição. Qualquer coisa, o meu e-mail vocês têm e estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer ponto que a gente debater. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar, estar aqui com vocês. Prata da casa, fui formado aí com vocês, conheço o nível científico da SBA e para mim é uma honra quando eu sou convidado a aportar uma pequena contribuição ao nível científico dessa sociedade que você, André, está levando aí de uma forma exemplar e está contribuindo, que os nossos mestres anteriores fizeram. Parabéns para o trabalho que você está fazendo, parabéns aos mestres da SBA e parabéns a Mel também, né, pelo que você faz. Obrigado aí, Mel, pela paciência, né, pelas trocas de e-mail. E é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Perfeito, doutor Edmundo. Esse webinar, como eu disse no início da apresentação, está sendo gravado e vai ser divulgado na nossa página e certamente amplamente divulgado nas mídias sociais. Acho que todo mundo, tanto no Brasil como fora, precisa receber essa mensagem, essa informação. Então vamos, né, a Mel vai divulgar forte, né, esse webinar e certamente vai ser muito visto nos próximos dias. Muito obrigado, doutor Edmundo, e nós mantemos contato certamente, Com né, certeza. frutos virão e outras contribuições e Prazer. trabalho conjunto, certamente nós faremos no futuro próximo. Muito obrigado e uma boa noite a todos e até a próxima. Uma boa noite. Tchau. Boa continuação. Tchau. Tchau, pessoal.